Olá, disruptoras e disruptoras! Hoje nós vamos desconstruir a Camila Ricci, uma super empreendedora que vai trazer ferramentas essenciais para o seu sucesso. Na descrição do vídeo, você vai encontrar links super úteis aí para a sua jornada, como livros e conteúdos que a Camila vai nos trazer. Agora, antes da gente começar, eu te peço que se inscreva no canal, clica no sininho e se você curtir essa entrevista, dá um like e compartilha com as suas redes. Obrigado! Camila Ricci, formada pela FATEC, ela é analista de sistemas. Aos 17, saiu de casa para enfrentar a vida com a cara e a coragem. E para se sustentar, ela chegou até a trabalhar numa balada nostálgica de São Paulo, Manga Rosa. Lá ela passou pelo telemarketing, administrativo, foi hostess e já até desentupiu privada de bêbado. Mas não demoraria muito para perceber que ali não estava o seu futuro. Após uma breve experiência em agência de publicidade, ela foi encontrar sua verdadeira vocação em uma consultoria de vendas chamada Actavox. Lá, ela se tornou expert em vendas e prestando consultoria foi que conheceu o Bruno Freitas, founder da Monuvi. Ele é um super dev especializado em reconhecimento facial. E ele, um dia, aliás, brevemente, convidou a Camila para se tornar sócia e mais, CEO da startup. Bom, entre outros aspectos super interessantes, a Camila é atleta, jogadora de vôlei, growth hacker e plugada no 420. Camila, você moldou a sua personalidade de uma forma extraordinária, mas eu queria entender como que foi esse seu processo de dar o salto para virar empreendedora. Pô, Derek, você conseguiu contar essa minha história aí que não é nada glamurosa e ficou até legal você contando. Bem, bem legal essa pergunta, falar sobre o salto, né? Como você comentou, a maior parte da minha carreira eu fiz como consultoria. E esse negócio de empreender não é que estava assim muito. Não era um sonho, digamos assim, que eu tinha. Foi meio por acaso. Eu fui prestar consultoria para a Monuvi. Na época, eu não sabia que startup era sinônimo de empresa sem dinheiro, um bando de ferrado lá tentando fazer alguma coisa acontecer. Então, fui toda ingênua lá, conversar com o prospect, mas o meu sócio, o Vitor, se interessou e a gente desenhou um projetinho lá de 3 a 6 meses e aí mergulhei de cabeça no projeto, me envolvi muito, achei, cara, demais esse modelo de recorrência, falei, vou ficar rica nesse negócio aqui. Depois do final do primeiro mês, o Bruno já falou, não existe Monuvi sem você, Camila. Eu falei, beleza, também não existe sem Monuvi mais, vamos embora. Para quem não nasceu startupeiro como eu, sabe do que eu estou falando. Sair do mundo dos negócios tradicionais para o mundo de empreender, nesse modelo de startup, não é fácil normalmente, mas para mim foi tranquilo, porque nesse primeiro momento eu não estava abrindo mão de muita coisa, estava num momento, foi lá final de 2016, o Brasil estava num momento de uma economia meio devagar. Agora, assim, o salto forte mesmo veio depois que eu já tinha começado, quando eu reforcei a decisão de continuar empreendendo. Isso foi mais difícil para mim, porque, cara, depois de um ano, começou a ficar meio complicado para mim o lance de não ter remuneração, sabe? Cara, eu sempre fui muito independente, né? Sempre gostei de ter minhas coisas, não gostei muito de dar satisfação para ninguém. E eu estava me sentindo incomodada com isso. Surgiu uma oportunidade, inclusive, na Actavox, de eu tocar um projeto de CRM, que é uma das minhas especialidades, e não tinha nenhum consultor disponível para fazer o projeto. E era um projeto já praticamente fechado. Enfim, eu acabei pegando esse projeto na Actavox, e aí eu vi a Monuvi minguando, assim, sabe, Derek? Cara, foi devastador para a Monuvi. Eu e o Bruno estressamos pra caramba nessa época e a gente nunca tinha brigado, né? Negócio de sócio, assim, sócio é louco, mas a gente se dava muito bem, né? Nos damos bem até hoje. A gente nunca tinha tido um arranca-rabo, assim. Aí a gente teve um arranca-rabo bem feio e aí naquela noite eu fiquei bem chateada, assim. Eu falei, puta, o que eu quero pra minha vida, cara? Aí foi esse momento de dar esse salto. O que eu quero? Eu quero ser consultora, eu quero fazer crescer esse negócio, um modelo SaaS, modelo recorrência.
E aí eu falei, não, vou dar uma última cartada aqui. Me inscrevi a Monuve num programa de aceleração que a gente já tinha participado antes e não tinha passado. Gravei um vídeo super, assim, caprichado, emocionado com o pitch lá da Monuve. E aí já estava, eram os últimos dias de inscrição, menos de 2, 3 dias depois a gente soube que a gente passou. No outro dia fizemos a entrevista e estávamos dentro lá do programa de aceleração. E aí que foi o empurrãozinho que eu precisava para tomar essa decisão, né? E aí mergulhei de cabeça. Com certeza o programa de aceleração foi o que me deu um empurrãozinho. A aceleradora foi a Liga Ventures. Eles têm um modelo de aceleração que ele junta você com uma grande empresa. Foi muito legal pelo programa, mas eu digo que assim o que fez mais diferença para a Monuve, não desvalorizando o programa, porque eu sou muito grata, adoro o pessoal da Liga, aprendi pra caçamba com eles. Mas foi o fato da gente estar focado 100% no business. Pegou, a gente se mudou para Paulista e a gente começou a viver Monuve, respirar esse ecossistema de startups. Isso que fez uma tremenda diferença, assim. Então, a Monuve é uma plataforma de câmeras inteligentes na nuvem. O que é isso? A gente tem um software que se conecta em qualquer câmera, pega a imagem dessa câmera, leva para a nuvem, então tira ela do armazenamento local. Depois que ela está em nuvem, a gente consegue distribuir ela, compartilhar ela de forma muito mais simples e ilimitada. E a gente ainda adiciona inteligência nessas imagens para que você possa fazer mais com a sua câmera, para que não seja só um dispositivo que fica gravando imagem e jogando fora. Você consegue juntar câmeras de marcas diferentes e botar uma mesma inteligência. Com certeza. Tudo que a Monuve faz não é na lógica do hardware, é na lógica do software. Então a gente brinca assim, apesar de a gente adorar as câmeras, a gente brinca que é tipo que se dane o hardware, você entendeu? O hardware é um mero sensor que captura a informação e eu levo essa informação, essa imagem lá para a Monuve e é na Monuve que roda tudo. Então não importa se você tem câmera da marca A, da marca B, da marca C, se você tem uma câmera super sofisticada, se você tem uma câmera Xing Ling, pé de boi lá, você conectou na Monuve, ela é uma super câmera capaz de adicionar inteligências e ter recursos adicionais que você não teria só pelo hardware. E o legal é que, como é independente do hardware, a sua câmera nunca fica velha, né? Então, quando a lógica da inteligência está dentro do hardware, você sempre precisa fazer um upgrade do seu equipamento, né? Tem a obsolescência programada até do hardware. Os caras vivem disso, de você estar sempre fazendo um update da sua câmera, do seu celular, dos dispositivos em geral. Então, o que a gente faz é tornar o hardware muito mais perene. Porque você tem uma câmera que você conecta na Monuve hoje a gente tem lá algumas inteligências, mês que vem a gente lançou uma nova inteligência, se fizer sentido para você, você adiciona como um add-on lá na tua câmera e pronto, você passa a resolver um problema sem ter que se preocupar com hardware, né? Então, isso que eu acho assim, sensacional do modelo da Monuve. Muito interessante, porque tem um nível de qualidade de imagem que a gente não precisa ir muito além, né? Então, muitas vezes a gente se vê forçado a dar um upgrade no seu sistema doméstico, muito mais pela questão do software, talvez, do que do hardware, né? Com certeza, cara. Você vê, assim, o pessoal que é do mundo de... Outro mundo de marketing, o pessoal fala muito das métricas de vaidade, né? Então, você falou de qualidade de imagem, é muito, muito, muito mais, às vezes, questão de vaidade, você dizer, nossa, eu tenho um negócio que chega em 4K do que em necessidade. A nossa ideia é resolver um problema. E, às vezes, para você resolver bem um problema, você precisa até de menos resolução, porque você vai ter menos custo de processamento e você vai resolver aquele problema de forma muito mais eficiente, sabe? Isso tudo é quase que redundante nos dias de hoje. O hardware já está no estado da arte. A questão é a conectividade do hardware e a interface do software por trás. Investidores e pessoas que querem entender a tecnologia para estar participando assim dessa transformação digital, tem que ter a consciência que a especialização em software ela é muito importante também, porque senão você fica sempre com aquela usabilidade meia boca, né? Total, com certeza. E aí eu tenho uma convicção muito forte que é nessa linha que você falou, do software, da usabilidade, da experiência de quem está na ponta usando. E eu vou pedir desculpa aqui de novo pelo palavrão, mas
seu hardware, entendeu? Tipo, no site da Monuvi eu não vou ter uma porcaria de uma foto de uma câmera, como eu não tenho. Porque o que eu entrego não é a câmera, é a experiência do software, da pessoa. Ninguém compra uma... Cara, você comprou a câmera porque... Tudo bem, você escolheu uma câmera bonitinha, mas você olhou para um canto da parede e falou, esse canto está muito vazio, estou precisando de uma câmera? Claro que não, você quer resolver um problema, né? E como é que você resolve o problema? É vendo a imagem. Ou, melhor, se você tiver uma inteligência, o software te avisando quando você precisa ver a imagem, você otimizar seu tempo, você ter controle, gestão remota. As pessoas têm câmeras para poder, assim, é meio filosófico para mim a coisa, é uma extensão do ser a câmera. É você poder estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Sem precisar estar lá fisicamente. Então, as pessoas compram câmera para isso, para controlar alguma coisa remotamente sem precisar estar lá. E aí o lance da inteligência para mim também é fundamental. Isso tem tudo a ver com o que você falou da experiência com o software, que isso não é o hardware que entrega. Mesmo quando está no hardware, é um software embarcado dentro do hardware, né? Então, ao invés de você acionar a máquina que aciona o homem, sabe? É meio filosófico o negócio, mas é porque é a real mesmo. Então, a gente acredita muito, assim, que o valor está no software, que a camada de software é o que faz a diferença na experiência do usuário, e que é um caminho sem volta isso daí. E a gente percebe já o movimento em outros mercados, não só da Monuvi, mas o mercado de IoT no geral. Então, a gente vê esse movimento do Alexa, a gente vê esse movimento de, assim, da preocupação de como que você coloca uma camada integradora de software que, de fato, ajuda as pessoas a acessar aquilo de forma mais fácil, para resolver o problema de verdade, né? Então, acredito pra caramba nisso que você falou, não poderia concordar mais. A arquitetura do software ela vai definir o hardware para frente. Por exemplo, os carros, os veículos, né? Onde está o poder do veículo? Tá dele ser um veículo veloz ou dele ser um veículo autônomo, né? Então, a arquitetura do software ela define para onde o design do carro vai caminhar. Ele vai deixar de ter um perfil mais aerodinâmico, né? Ou ele vai ser aerodinâmico para ser eficiente, porém também para ser confortável, né? E aí você inverte toda a equação e paradigmas que o ser humano está acostumado, que é um pouco o que a gente está passando hoje dentro de casa. O software empurra o hábito. Então, agora desenvolvemos, né? Nós não, porque a gente já está acostumado com esse mundo, mas desenvolveu-se um novo hábito que é fazer call, fazer live. Quem vai ditar a funcionalidade das coisas, como as coisas vão avançar, como as coisas vão evoluir, é a necessidade nossa de que problemas a gente precisa resolver. E o software, ele consegue responder a isso muito mais rápido, você consegue, né, de fato, trazer uma solução dinâmica na velocidade do que evolui a necessidade das pessoas, né? Então, não é a evolução do hardware que vai te dizer o quão rápido você pode ou não evoluir qualquer coisa. Por exemplo, aí o das conferências, né? Imagina se você tivesse que ter um impacto grande de hardware para conseguir ter essa mudança de paradigma aí que em massa aconteceu agora, recentemente, com o lance da pandemia, né? Então, com certeza, a arquitetura de software é o que, para mim, é onde está o maior valor. Falando um pouquinho de empresa, eu falo para as pessoas que a Monuvi é um relógio suíço, tá? Que vocês são muito caprichosos com números, e eu queria entender um pouquinho dessa jornada de apertar os parafusos financeiros junto com a tecnologia. Primeiro, assim, o que foi o primeiro milestone que vocês alcançaram? Quando foi aquele primeiro momento que você comemorou? Foi um cliente? Foi algum feito da empresa de tecnologia? O que foi seu primeiro milestone que te vem à cabeça? Cara, uma coisa assim marcante que foi a primeira foi quando a gente fechou o primeiro projeto de 200 câmeras numa porrada só, porque entrava sempre câmera, projetinho, né, pequeno, de 5, e, enfim, quando a gente falou, pô, existe projeto de 200 câmeras de uma vez só, a gente foi lá, fechou um projeto de 200 câmeras, e com esse projeto a gente bateu 1.000 câmeras na Monuvi. E bater 1.000 câmeras foi muito significativo para a gente, sabe? Chegar na casa ali dos milhares foi muito legal.
Eu fiquei, nossa, fiquei com tesão do caramba, assim, quando a gente bateu 1.000 câmeras. E o Bruno ficou louco. Que O legal, que Bruno, legal. o Bruno, né, que eu vendi, ele tinha que entregar, né? Então, conta dessa dinâmica, Camila. Acho que essa dinâmica de vocês dois é extraordinária. Vocês têm uma complementaridade. É que você tem um nível técnico admirável, tanto na parte de entender a tecnologia quanto da venda. E ele é um cara muito focado em tecnologia. Conta um pouco dessa complementaridade, por favor. Total, a gente, ao mesmo tempo que a gente é super complementar, o Bruno é um cara com uma inteligência emocional assim muito evoluída, sabe? Então isso faz com que a gente consiga se dar muito bem. Eu tenho um background de tecnologia, né? Fiz faculdade de tecnologia, então isso me ajuda a trafegar nesse mundo da tecnologia, digamos. Mesmo como consultoria, eu fazia muita parametrização, especificação de software, de CRM. Então eu me acostumei a falar essa linguagem. Então eu me comunico muito bem com o Bruno. Acho que isso é uma coisa que faz muita diferença. Mas quando a gente fechou esse projeto, ele teve que revisar a estrutura da Monuvi fortemente para ser escalável, né? Próximo projeto de 200 câmeras, não posso demorar 2 dias para conseguir subir essas câmeras na Monuvi, tem que ser um negócio plug and play, como é hoje, né? E aí ele ficou 3 dias sem falar comigo, eu estava felizona porque eu fechei o projeto e ele virando noite para conseguir entregar. A gente sempre que, enfim, que tem algum dilema, a gente senta para conversar. A gente tem uma dinâmica assim muito. Cara, eu não poderia ter pedido um sócio melhor. O Bruno é um cara brilhante. Ele me incomoda muito, né? No bom sentido, assim. Ele é um cara que enxerga as coisas por um prisma totalmente diferente do que eu estaria enxergando. Cara, às vezes posso estar aqui conversando com você, a gente chegou numa visão e aí eu trago o Bruno e o Bruno bagunça tudo, destrói todo o meu pensamento, mas aí com a ajuda dele a gente constrói um pensamento muito mais completo e mais preparado. Eu tenho essa visão muito de vendas, de resolver o problema do cliente, ele tem essa visão muito de otimização, de fazer as coisas do jeito certo, da melhor forma, da melhor arquitetura. O Bruno é pai de 2 meninas, o Bruno tomou porrada pra caramba aí também, trabalhando com fábrica de software, trabalhou em banco, ele tá bem amaciado pela vida, digamos. E nós dois começamos essa sociedade, acho que uma coisa legal de falar, tipo, a gente não começou essa sociedade com 20 anos, né? A gente começou essa sociedade já um pouco mais avançado ainda, uma idade mais avançada na vida. O que eu vejo como uma vantagem. Mas uma coisa até que eu tô lembrando aqui, Derek, que vale falar, cara, quando a gente começou a aplicar para projeto de aceleração, e a gente foi rejeitado para vários, né? Eu me lembro de participar de uma reunião, vou preservar o nome aqui de onde eu estava, mas de uma pessoa meio que me ridicularizar, assim, dizendo, porque eu acabei de voltar do Vale e lá, né, startup de tecnologia, menino de tudo de 19 anos. Você já está com 32 anos, né? Tá velhinha já para começar, né? E, Nossa. puta, meu, sério, eu fiquei muito brava. Aquilo bateu em mim assim, falei, tô velho caçamba, meu. E eu acredito muito nisso, tipo, a gente vê um monte de molecada aí empreendendo, acho fantástico, show de bola. Mas para a Monuvi, o fato de tanto eu quanto o Bruno perto dos 40, eu ali no meio dos 30, a gente ter começado essa jornada com uma maturidade do mundo corporativo, ajudou pra caramba a Monuvi. Então, você fala o negócio dos indicadores, você estava comentando aí, da Monuvi ser um reloginho, introjetou no DNA da Monuvi coisas que fez bem para a Monuvi, outros nem tanto, né? Você falou, né? Quando a gente fechou aquele primeiro contrato de 100 câmeras, deu um puta tesão. Agora eu gerei um problema para minha equipe de desenvolvimento, né? Essa é a grande briga, o comercial fazendo essa frente com a equipe de desenvolvimento, gerando negócio para trazer um novo desafio e aí manter o cliente dentro da plataforma. Você falou, quando eu dei esse salto, eu peguei um gosto pela receita recorrente. Como que é essa relação hoje com os clientes? Como que isso recorre? Ótima pergunta, porque
eu tinha uma ilusão que receita recorrente era porque eu nunca, né, não vim do mundo de SaaS, era consultoria, fechava o projeto, entregava, depois ia para o próximo, né? Eu tinha uma visão que receita recorrente, você fechava o cliente e beleza, tá garantida aqui, né? O dinheiro para sempre. Também foi marcante para nós o primeiro churn bem relevante que a gente teve, né? Ele deu um churn porque a empresa fechou até e tal. Mas aí a gente acordou a gente acordou para o fato de que receita recorrente é uma plantinha que você tem que regar com muito, muito carinho, né? E que não é simples. Então, depois de entender isso, hoje na Monuvi cara, a gente tem muito cuidado com a nossa base de clientes. Na verdade, se você olhar o nosso MRR, a nossa evolução de receita recorrente, você vai ver que, inclusive agora durante a pandemia, o maior crescimento nosso é de expansion, né? Que é aquela receita que vem de cross-selling, que vem com a base de clientes atual que a gente já tem. A gente tem um time mega, mega, mega enxuto, né? Mas eu tenho uma pessoa de CS, eu acredito nessa lógica de key accounts, então eu tenho aquelas contas que são mais importantes e aí eu sempre cuidei com eu mesma e hoje eu tenho uma pessoa que gerencia as contas-chave para mim. Então a gente está muito presente nos clientes, a gente está sempre disponível para eles. Então hoje, por exemplo, se você olhar os números da Monuvi, você vai ver que, assim, fazendo alguns cohortes, a gente viu que a gente tem uma taxa de retenção de cliente em 8 semanas acima de 80%, cara. Tem um estudo da Mixpanel que fala que, para SaaS, uma taxa de 35% de retenção em 8 semanas para SaaS seria considerada elite. Hoje a gente tem para 8 semanas de cliente 80%, para 18 meses é acima de 50%. E isso tem muito a ver com a minha história, com o meu jeito de trabalhar. A gente olha para aquisição, mas a gente faz estratégias aí de cross-selling dentro da nossa base. Então, durante a pandemia, por exemplo, uma coisa que a gente fez que foi muito legal, a gente abriu comunidade. Então, esse negócio de comunidade, cara, eu até me surpreendi positivamente pra caramba com isso. A gente abriu umas comunidades no Telegram para estar próximo dos parceiros e tem sido assim tão gratificante, claro, exaustivo. Eu estou meia-noite, 1 da manhã, conversando, trocando ideia com o parceiro, com o cliente, mas aí você recebeu uns depoimentos legais, tipo, cara, nunca vi uma empresa como a Monuvi, que depois que a gente vira cliente, está presente ali pra gente. E a gente tem escutado isso, Derek, pô, todo dia, sabe? Eu recebo uma mensagem dessa, e a gente tem 6.000 parceiros integradores cadastrados na nossa base. Então, porra, fico feliz pra caramba isso. Falei pra caramba, você fez uma pergunta, eu fui embora, né? Não, parabéns. Na verdade, dentro dessa pergunta você falou tanto conteúdo que eu tenho mais pergunta em cima da pergunta. Camila, você falou que a gente tem essa crença de key account quase como se soou como se fosse uma religião, sabe? Assim, me conta um pouquinho, porque você é realmente uma growth hacker, é uma pessoa que tem uma habilidade de vendas e de follow-up em clientes e manutenção de clientes que poucas pessoas têm, né? Conta um pouquinho dessa religião da Monuvi. Falando um pouquinho sobre key account, né? Assim, é um termo muito todo mundo usa, mas assim, como que eu enxergo? Para mim, como que eu seleciono? Enfim, como que a gente faz na Monuvi? Como que eu aprendi aí e essa metodologia que trabalhamos em vários clientes lá na Octavox também. Então, o que é uma key account? É uma conta-chave, seja por diferentes critérios, seja porque é uma conta que já traz uma receita relevante para você. Então, se você pegar a tua base de clientes, você fizer uma curva ABC lá, fazer um paretão, e você vai conseguir identificar aquelas contas que concentram a maior parte do teu resultado. É o 80-20 normalmente, né? Uma coisa nessa ordem de grandeza. Então, olhando já para a tua carteira, olhando já para a tua base de clientes, você já consegue separar aquelas que já trazem, que são as que trazem a maior parte da receita para você. Então, essa seria a primeira forma de selecionar aqui account.
Mas uma outra forma de selecionar é com base no potencial, porque você tem muitas vezes contas que ainda não traz uma receita relevante para você, mas que tem um potencial de trazer uma receita relevante grande no futuro. E aí, como é que você mapeia isso, né? Com algumas perguntas que podem ajudar muito. Então, às vezes essa conta não traz uma receita relevante para você, mas ela está no seu concorrente. Então, você descobrir ali qual é o seu share of wallet, como a gente chama, que nada mais é do que entender qual é a sua participação no consumo total dele daquele serviço, você consegue ter um cheiro maior do potencial. Então, o share of wallet é o quê? Se eu tenho uma empresa que tem um parque de 1.000 câmeras na Monuvi, por exemplo, e dessas 1.000 eu tenho 10 na Monuvi, então eu vou ter ali 1% de share of wallet dentro daquela conta, tá? Então, tem um potencial grande de chegar antes. Aí que é legal, Derek, essa bagagem e que ajuda muito nesse processo, é você, de fato, fazer esse trabalho prévio de entender quais são as perguntas que você vai precisar fazer para o seu potencial cliente ou para o seu cliente, para conseguir enxergar qual é o potencial dele. Então, se ele usa o concorrente, como que ele consome, como que é a operação dele. A terceira forma que eu acho que pode tornar uma conta estratégica, uma conta-chave, uma key account, é ela ter algum tipo de influência estratégica no teu business. Então, por exemplo, é uma conta que pode ser que não traga uma receita relevante, mas que vai ter uma exposição de mídia muito relevante para você, porque é uma conta que está com muita exposição, é uma conta que tem, cara, o empreendedor ou o teu contato lá pode abrir muitas portas para você, é uma conta que às vezes serve de porta de entrada para um nicho que você quer começar a explorar. Então, mesmo que não vai ter uma receita relevante, que não vai ser um influenciador, que não tem uma receita de mídia, mas, pô, estamos entrando agora com a Monuvi no mercado pet. Cara, eu preciso ter um case no mercado pet, então eu vou tratar essa conta como uma conta-chave para eu conseguir fincar a bandeira nesse mercado e construir meu primeiro case. Uma vez que definir quais são as contas-chave, aí a gente vai ter que definir qual vai ser a forma que a gente vai trabalhar essas contas. Então, normalmente, como que a gente faz? A gente busca entender, dentro da quantidade de contas finais que a gente chegou, quantas contas uma pessoa é capaz de cuidar. Aí a gente faz tanto top-down quanto bottom-up. Então, top-down seria, bem, eu tenho tantas contas, eu tenho uma pessoa. Então, essa pessoa tem tanto tempo útil, com isso, eu consigo, por exemplo, ter um call mensal com todas as contas. Então, essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é o contrário. Para que eu consiga, de fato, resolver bem o problema dessa conta, para que eu consiga, de fato, entregar aquilo que eu sei que eu posso entregar para ela, qual é o nível de relacionamento que eu preciso ter. E aí, a partir disso, você descobre, então, também, sempre cruzando com a produtividade, né? Então, eu preciso estar lá, preciso falar com o Derek toda semana. Legal, então, se eu preciso falar toda semana e eu consigo fazer tantas reuniões por dia, então eu sei que eu consigo ter na minha carteira tantas contas-chave, o que eu sou capaz de cuidar na minha empresa de tantas contas-chave, se eu tiver uma pessoa dedicada, ou eu posso ter duas, eu posso ter quantas for, né? Mas eu gosto sempre de testar com o mínimo, assim, eu sou do Lean Startup lá, o livro que eu li fez muita diferença para mim, fazer MVP está no meu DNA hoje, então, testar e medir e ver o resultado primeiro. O que você precisa para fazer uma boa gestão de key account escolher bem as suas key accounts, fazer um mapa de perguntas que vai te ajudar a entender qual é o potencial daquela conta e como é que você pode endereçar os problemas dela, e ter bastante clareza de qual é a produtividade que você consegue ter para definir, então, qual vai ser o nível de entrega que você vai prometer e que você vai, de fato, entregar para as contas-chave que você for trabalhar. E essa parte de receita recorrente, calibrar isso também com o lifetime value, né? O lifetime value dessa receita recorrente, né? Calibrar isso com o momento da venda, quanto que te custa trazer aquele cliente e trabalhar inserido num propósito
com essa consciência financeira não é uma maestria fácil. Eu vejo que vocês tocam isso muito bem. Por isso que eu estou tentando explorar esse assunto e está muito bacana. Obrigado. Ô, Derek, mas eu tenho que confessar para você uma coisa assim, eu fico super feliz de você ter essa percepção de como a gente cuida dos unit economics, né? De como a gente faz, mas, cara, eu preciso ser honesta e dizer que nem sempre foi assim, sabe? Então, nem sempre a gente tocou a Monuvi com essa preocupação. Quando é que mudou isso? Quando a gente de fato começou a entrar nas aceleradoras, né? Começou a conversar com pessoas aí do mundo de fundos, e a gente começou a ter que traduzir a Monuvi para esses caras, entendeu? E eu sabia que a Monuvi tinha uma coisa, a Monuvi era especial, que o que a gente estava fazendo, eu tinha muita clareza do que eu tinha que fazer, mas na hora de traduzir isso para um VC, eu não falava a língua do cara, né? Não adiantava falar para ele, cara, eu conquisto o cliente assim, eu faço isso para atrair os caras. O cara queria, o que ele queria? Ele queria tudo isso aí que você falou, né? Ele queria saber CAC, ele queria saber lifetime value, ele queria saber churn rate. Então ele queria saber um monte de coisa que para mim era tudo novidade nesse mundo de SaaS, para ser totalmente honesta. E aí eu, enfim, com a ajuda da Liga, busquei mentoria, então conheci o Marcos Cordeiro, que na época era lá da RAP, e o cara também abriu minha cabeça pra caramba, foi muito legal. Então eu mergulhei nesse mundo e aí eu entendi, tem alguma coisa de interessante aí, né? Então eu começo a falar de o ticket médio, como que eu falo assim? Eu falei do meu jeitão antes, né? Eu falei, pô, os caras que entram na nuvem não saem, eles vão crescendo ao longo do tempo. Por quê? Porque esse cara, quando ele entra com uma câmera, daqui a pouco ele coloca mais uma, ele coloca outra, ele entra com uma câmera só armazenando em nuvem, daqui a pouco ele coloca uma inteligência, eu lanço uma inteligência, vem outra. Como é que eu traduzo isso? O ticket médio da Monuvi aumenta ao longo do tempo, né? E aí, enfim, foi tentando traduzir o que a gente fazia e como a gente enxergava a Monuvi, que a Monuvi virou esse reloginho, digamos aí, que você falou, porque quando eu comecei a entender o que é que esses caras olhavam e por que vocês olham para isso, porque é para isso que tem que olhar mesmo, cara, para mim ficou muito fácil enxergar o business também, eu aprendi a enxergar o business dessa forma, então hoje a gente toca assim de um jeito super reloginho, como você falou, eu tô vendo aqui esforço, tô vendo resultado. Fiz esforço de cross-sell, impactou expansion, impactou contraction, impactou churn. Fiz esforço de marketing, impactou dinheiro novo, impactou new revenue. É aquela escolha entre crescer e rentabilizar, né, Camila? Você sabe muito bem isso, né? Hoje, atravessando a crise, eu tenho certeza que você tem orgulho de conseguir parar em pé, sobreviver para chegar do outro lado, né? Eu tenho um perfil que assim, não é o perfil típico, eu acho, ou que o estereótipo que as pessoas falam do empreendedor, que é aquele que gosta de risco, né? Que vai, eu não tenho esse perfil super arriscado, então eu gosto mais de buscar o equilíbrio. Então, é assim, ó, e o negócio vai refletir aquilo que os founders são, não tem jeito, né? É claro que como founder eu quero, por exemplo, crescer pra caramba e que se dane rentabilidade, igual você falou. Eu quero, não é crescer a qualquer custo, mas é crescer crescer o máximo possível com rentabilidade. E aí a gente viu coisas que aconteceram no mercado aí, a WeWork, né? E o pessoal brincando que o Vale agora descobriu que lucro é a nova métrica importante para seguir aí. Mas você tem momentos, por exemplo, como agora no meio dessa pandemia, que, cara, não é uma opção. Agora, crescer sem rentabilidade, dependendo do que você tiver de caixa, significa matar teu negócio, né? Mas, Camila,
Isso tudo que você está nos falando requer uma atitude, né? A atitude também do desapego. Você, mulher empreendedora, seguindo em frente, né? Carregando um negócio muitas vezes na unha e nos dentes. O que você acha que você desapegou para estar sentada aqui hoje nessa oportunidade da Monuvi? Porra, desculpa. Caramba, muita coisa. Empreender é um exercício de desapego, cara, muito forte. Primeiro, eu desapeguei da minha carreira como consultora. Eu fui de estagiária a sócia da consultoria, modéstia à parte, uma carreira como consultora que ia muitíssimo bem, muita gente até hoje aí me chamando para participar de projetos. Então, desapeguei disso, desapeguei de ganho no curto prazo, digamos, né? De ver o dinheiro entrando agora, para acreditar num negócio que vai ser muito maior, lá para frente. Tenho certeza que todo empreendedor também pensa que, assim, para empreender, você desapega muito do tempo com a família, do tempo com os amigos, porque a real é que hoje, cada minuto extra que eu tenho, eu estou dedicada no negócio, né? Cara, esse lance da pandemia deu uma porrada, assim, na cara de todo mundo, né? Quando a gente sair do outro lado dessa história, a gente muda muito, muda pouco? O que você vê de diferente no âmbito geral e para vocês, Monuvi? Cara, eu penso que muita coisa vai mudar, sim. Já está mudando, na verdade, assim, muita coisa já mudou e não vai voltar exatamente como era. Provavelmente muitas pessoas vão querer que volte exatamente como era, mas eu acho que não volta. Para mim ficou muito claro com esse lance da pandemia que tinha muitas coisas que a gente achava que era importante, mas que não era tão importante assim, né? Então, tipo, tá presente a gente está fazendo esse papo aqui, provavelmente se não fosse na pandemia, a gente estaria aí presencialmente. Então, te acharia essencial estar presente para fazer uma reunião, para resolver algum problema de negócios. Então, coisas que pareciam muito importantes perderam total sentido, e as coisas que pareciam pouco importantes, porra, estou dando muito mais valor agora, e muitas pessoas eu acredito que vão dar também. Então, esse lance, eu não sou uma pessoa super sentimental, tá, Derek? Mas esse lance do contato humano. Então, o remoto é fantástico, escala o tempo, você economiza o tempo que você fica no trânsito. Então, muita empresa que foi para o remoto provavelmente não volta mais para o modelo físico, mas ao mesmo tempo, as pessoas, quando você estiver fisicamente com alguém, aproveitar muito mais aquele momento, sabe? Porque entender que é um privilégio você ter aquela pessoa ali do seu lado, sabe? Tá entendendo o que eu tô falando? Então, pô, eu tô no quinto mês daqui, 18 semanas, no quarto mês de gestação, e eu não dou um abraço nos meus pais faz 2 meses, nos pais do meu marido, que são como pessoas queridíssimas para mim, que eles já são mais idosos. Então, cara, eu com certeza vou valorizar muito mais quando eu estiver presente, para eu estar presente de verdade, para eu não ficar ali na porcaria do celular, sabe? E eu não sei se é um pouco de wishful thinking, né? De que as pessoas vão aprender isso, talvez seja, mas eu tô sentindo isso na pele, e eu acho, e eu torço, talvez, que as outras pessoas vejam isso também. E você perguntou para o mercado da Monuvi, né? E para a Monuvi, o que é que muda com isso? Tipo, esse lance do remoto tem muito impacto para a Monuvi, lógico, né? Depois de toda aquela explicação que eu dei, de que a câmera é a extensão do corpo que te permite fazer controle de coisas remotamente. Então, esse lance do remoto ficou muito mais forte agora, então isso tem impacto bem grande para a gente. A gente sempre defendeu a bandeira de que câmera não deveria ser sinônimo de coisa para segurança.
É claro que o mercado de segurança, né, é relevante dentro do contexto de câmera, mas a gente sempre defendeu muito que não está restrito a isso. Então, e a gente viu com o lance da pandemia as pessoas percebendo isso muito mais. Então, de você de fato usar uma câmera para você fazer gestão remota de negócios, enfim, das coisas que você precisa fazer, e o lance da presença virtual também. Pô, não posso estar lá com a pessoa que eu quero, com a pessoa querida do lado, mas eu posso ter uma imagem da pessoa e me sentir um pouco mais próxima dela, e, de certa forma, fazer parte da vida dela usando a câmera. Então, isso vai, assim, a gente sempre defende essa bandeira, mas essa pandemia deu um clique assim nessa disrupção. Então, a gente percebe clientes que só olhavam para a segurança, que já estão olhando para isso, nichos novos que assim a gente trabalhava com muito fôlego para a pessoa conseguir enxergar a proposta de valor, agora, cara, proativamente buscando soluções de presença virtual, então para idosos, para pet, para uma cacetada de aplicações. Então, para a Monuvi, essa pandemia, sem dúvida, acelerou uma disrupção de enxergar a câmera como um dispositivo aí que extrapola a questão da segurança, de gestão, de presença virtual. E, Camila, queria aproveitar para te dar parabéns pela gravidez, por trazer ao mundo um Coronial, né? A nova geração que nasce. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada nessa jornada, como você tem sido até agora, e que você vai ser tanto uma mãe extraordinária quanto uma empresária, empreendedora de sucesso e referência para outras líderes, tá? Derek, muito, muito obrigada. Fico super feliz, assim, de você ficar feliz com isso, genuinamente, que eu já te conheço, né? Então, eu admito que deu um friozinho na barriga aí, esse choque entre ter um filho e ser empreendedora, mas uma vez digerido isso, para mim tá muito claro que essa gestação vem na verdade, para agregar ainda mais propósito para minha vida, para eu ter mais um motivo para querer conquistar, para fazer as coisas, para deixar um legado, para ter alguém que tem, enfim, deixar minha filha, que é menina, né, já sabemos, orgulhosa de mim. Então, enfim, ainda mais tesão para fazer as coisas, para fazer a Monuvi decolar. E agradeço de verdade por você ter tido essa reação bacana aí. E Camila, eu queria te fazer umas perguntas assim mais rapidinhas, mais trocação de bola, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre você. Você tem alguma rotina diária que você não muda? Olha, eu tenho. Toda é meio besta, tá? Mas eu tomo banho todo dia de manhã e as pessoas, tem gente que medita e tal, e para mim a minha meditação é no banho, né? Então, todo dia enquanto eu tomo banho, eu decido qual é a minha prioridade número 1 daquele dia. Isso é uma coisa assim que eu faço todo santo dia. Então, todo dia eu tenho muita clareza do que é, assim, pode dar tudo errado, pode dar a merda que for, mas eu não posso terminar esse dia sem fazer isso. Isso é a prioridade número 1 do meu dia. Então, isso eu não mudo. Isso é uma rotina, todo dia. Se você pudesse encontrar uma pessoa, qualquer pessoa, fosse ela viva ou morta hoje, para trocar uma ideia, quem seria? Se eu pudesse conversar com qualquer pessoa, viva ou morta, eu conversaria com Ayrton Senna, cara. Agora, se você fosse enfrentar um zumbi apocalipse, o que você levaria, se é que você levaria alguma coisa? Um apocalipse zumbi. Se eu pudesse levar uma pessoa, eu levaria meu marido, porque ele é o melhor resolvedor de problemas que eu conheço e a companhia que eu mais curto. Qualquer coisa que tivesse habilidade, uma máquina, sei lá, que transformasse biomatéria em combustível. Tipo, vai ter um monte de gente morta mesmo, dá para pegar a carne dessas pessoas
e transformar em combustível, que vai alimentar geradores para energia, que tentar fazer uma limonada do monte de gente morta que vai ter. Literalmente, literalmente uma limonada. Muito boa. E vem cá, algum livro que te marcou que você diria que uma pessoa precisa ler antes de morrer? Cara, não sei se você já ouviu falar do Jordan Peterson. Já ouviu falar? Ele é um Não. psicólogo canadense. Eu curto muito a visão de mundo desse cara. Ele tem um livro que chama 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. São 12 regras super simples e que não é coisa de autoajuda, não. É coisa muito, muito incrível, assim, uma visão de mundo. Então, quem ainda não conhece Jordan Peterson, quem ainda não leu esse livro, pelo menos o 12 minutos dele aí, o resumo, leia, que vai marcar a sua vida. É incrível. Deixa eu te perguntar, essa não é fácil, mas se você pudesse enfrentar um vilão, qualquer vilão, que vilão você enfrentaria? Stalin, cara. Tá! Esse é bom. Sou totalmente pró-empreendedor, pró-mercado, pró-liberdade individual. Para mim, enfim, vou entrar numa polêmica aí, mas para mim, o cara que acha que tem o poder de a cúpula decidir a vida de uma população e, enfim, a história da União Soviética, da escalada do socialismo, o Holocausto ucraniano, que o negócio que assim, matou tanto quanto, na verdade, mais que nazismo, enfim. Esse cara, se eu tivesse o poder de enfrentar ele lá atrás, para mim ele é um dos piores vilões da história do mundo. Deixa eu fazer uma última perguntinha que eu tenho feito para todo mundo e queria trazer de você. Em que momento você sente que está sendo a melhor versão de si mesma? Com certeza, quando eu tô no mar surfando com meu marido. Sabe por quê, Derek? Porque, cara, Irado. empatia é uma coisa que algumas pessoas são muito privilegiadas e têm isso muito, muito forte, né, de sentir o que o outro sente, e perceber sentimentos em si mesmo e nos outros e influenciar o sentimento. E eu sinto que quando eu estou no mar surfando com meu marido, é o meu ápice, assim, porque de verdade, quando ele pega uma onda, assim, eu tô vendo ele desce aquela onda, eu sinto como se eu tivesse surfado aquela onda, eu fico feliz por ele, como se tivesse sido eu curtindo aquela onda, sabe? Essa é a minha melhor versão e eu trabalho para trazer isso para o meu dia a dia também. Maravilhoso. Maravilhoso, Camila. Bom, muito obrigado. Deixa eu, pela conversa, né? Mas deixa eu te perguntar. Se as pessoas quiserem te encontrar, onde elas podem te encontrar? Canais não vão faltar, então você pode me encontrar lá no LinkedIn, Camila Risse, lá no Instagram, Camila Risse também. Você pode me mandar um e-mail, que meu e-mail está sempre aberto para todo mundo, camila@monuve.com.br. Manda uma mensagem que vai ser um prazer trocar uma ideia aí com quem tiver interesse em conversar comigo. Se eu puder agregar alguma coisa, vai ser um enorme prazer. E só para a gente fechar, que mensagem você deixaria para os empreendedores que estão agora, que assistiram até aqui e que estão passando o mesmo momento que você e eu? Que mensagem você deixaria para eles? Quem sou eu para querer dar conselho para alguém? Mas, assim, assim, humildemente, né, o que eu penso que eu posso compartilhar nessa jornada que eu vivi até agora e do que eu estou vivendo, não tenha medo de agir, porque executar bem, executar rápido, tomar ação e agir é muito importante. A gente fica muito tempo no mundo das ideias, sabe? Elucubrando as coisas e não parte para a ação. Então, você que está, cara, no meio da pandemia, tem que aí equilibrar a caixa e tem que talvez reduzir seu time, que é sempre um momento muito difícil. Você pensar que a outra alternativa é você manter do jeito que está, adiar essa decisão e matar o teu business como um todo, impactar ainda mais pessoas negativamente, né? Então, se tem que fazer um downsizing aí e é necessário,
vá lá, faça da melhor forma possível, execute com foco com aquilo que você precisa fazer. Deixa eu compartilhar uma história rapidinha que aconteceu comigo, bem, bem rápido. Eu já vivi uns momentos na Monuvi da gente ter que fazer esse movimento de ajustar, né? E aí eu tinha, por exemplo, 2 vendedores, 2 inside sales trabalhando comigo, formados por mim, trabalhando. E, cara, eu decidi tirar essas posições para a gente equilibrar a situação. E eu achava que eu achava que até aquele momento eu estava fazendo tudo o que era possível de fazer, que eu já estava me entregando 100%. Mas na hora que você está numa situação que você não tem outra alternativa, né? Que realmente a água bate na bunda, você não tem outra alternativa, sempre dá para fazer mais, sabe? Então eu desliguei os 2 caras e no mês seguinte, Derek, a gente vendeu mais, cara. Mesmo parecendo muito difícil, parece que o caminho é, puta, impossível e tal. Cara, eu tenho, assim, uma visão muito clara, eu tenho uma clareza que nada vai me trazer mais felicidade do que fazer isso, do que empreender, que a outra alternativa, qualquer outra alternativa é muito pior, sabe? Tipo, ficar velho é uma merda. Mas qual é a outra alternativa? É morrer jovem? Então ficar velho é maravilhoso, entendeu? Então qualquer outra alternativa é muito pior e que vale muito a pena. Para quem surfa vai entender, assim, empreender é como surfar. Surfar dá um trabalho do caramba, você tem que acordar cedo, passa frio, tem que pôr roupa desconfortável, rema 2 horas sem parar, não pega uma onda, mas a hora que você pega uma onda e dá aquela deslizada, cara, valeu todo o esforço. Isso para mim assim, traduz totalmente o espírito do que é empreender e que vale a pena passar por essa jornada aí. Que mensagem maravilhosa, Camila. Muito obrigado. E é isso, tamo junto. Valeu, Derek. Obrigada pelo papo. Foi um grande prazer, gostei muito. Legal. Obrigado por terem assistido até aqui. A Camila Risse é extraordinária, né? Uma super empreendedora, experiente, tem tocado muito bem a sua startup, gerando rentabilidade, crescimento, enfim, tipo de empreendedor que vai dar certo. O conteúdo e os links para livros e tudo mais estão na descrição, dê uma olhadinha lá. Peço que vocês se inscrevam no canal, porque semana que vem, quarta-feira, tem outra entrevista. E se vocês gostaram dessa, dá um like e compartilha com as suas redes. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.